Olá, bom dia, meu amigo e amiga querida. Muito bom dia para todos vocês, meus irmãos. Também uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você vai ouvir esta mensagem. Para a mensagem de hoje, nós temos o texto de 2 das Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e versículo 3. Nós vamos falar sobre o medo. E o medo é um sentimento que realmente nos paralisa. O medo que nos impede de avançar, de alcançar os nossos alvos, nos impede de ser feliz. Todo ser humano conhece esse sentimento. Mas o que é de fato o medo? Bem, vamos refletir um pouquinho na mensagem de hoje. Só peço que não esqueça aí de deixar o like, tá bom? Deixar o seu joinha no vídeo, isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito, para que você possa receber as próximas mensagens e principalmente compartilhe com mais pessoas, ajudando a semear a palavra de Deus, ok? Bem, o texto então para essa mensagem é 2 das Crônicas, capítulo 20, versículos 1 e versículos 3. O texto diz assim: Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Agora o versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor Jeová e proclamou um jejum em todo o Judá. Note que o texto falou que o rei Josafá sentiu medo. Bem, muitos consideram sentir medo normal. Ao se sentir ameaçado, o ser humano quase que instintivamente se rende ao medo. Parece um sentimento incontrolável, não é? No entanto, segundo o que a Bíblia nos ensina, o medo não é apenas um sentimento. O medo é um espírito maligno. Quando você está com Deus, você tem paz. Quando você está longe de Deus, você sente medo. Quer ver como isso é real? Pense no primeiro casal humano, Adão e Eva. Antes de cometerem o pecado, eles tinham paz e viviam tranquilos pelo jardim que Deus havia feito para eles. A partir do momento que pecaram, a primeira coisa que fizeram foi se esconder, pois viram que estavam nus e procuraram folhas para esconder sua nudez. Depois, quando Deus falou com eles, novamente se esconderam. E por quê? Porque sentiram medo. Porque pecaram e estavam longe de Deus. A partir daí, todos nós que viemos de Adão e Eva, herdamos o pecado. E foi por isso que Cristo veio e morreu por nós para nos libertar desta maldição do pecado. No entanto, precisamos crer no seu sacrifício e nos afastar de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. E o medo é uma dessas coisas que precisamos nos libertar. Eu não falo do medo de desagradar a Deus, o medo de fazer algo errado. Não, esse tipo de medo é bom. Esse é o temor piedoso. Mas eu falo do medo que paralisa, o medo que nos leva a cometer loucuras, o medo que nos faz fugir de nossas responsabilidades como servos de Deus, o medo que faz a pessoa se sentir intimidada por outras e aí fica inibida, sem ação, um medo que congela e não consegue fazer nada. Esse tipo de medo é um espírito maligno, ele vem do maligno. O que acontece é que estamos vivendo num mundo que é governado pelo maligno, como diz as Escrituras. Então, é até normal que hoje exista muito medo. E mesmo nós, como cristãos, em determinados momentos, podemos ser atingidos pelo medo. Pois é isso que o diabo faz quando ele quer desviar alguém. Ele sabe que ele não precisa fazer muita coisa. A primeira coisa que ele faz é tirar sua paz e te colocar um medo. Foi o que ele fez com Adão e Eva. Porque ele sabe que colocando o medo no seu coração, ele não precisa fazer muita coisa para que você fique paralisado e acabe caindo nas garras do pecado. Então, devemos vigiar muito para não sermos dominados por esse sentimento, o medo. Ao estarmos diante de uma situação que provoca medo, não podemos permitir que ele ganhe espaço
e cresça em nós, porque esse sentimento maligno vai nos paralisar e depois nos destruir. Alguns podem dizer: eu não sinto medo, eu tenho Deus comigo. Sim, querido, minha querida, que bom que você tem Deus contigo, mas não se engane, pois servos de Deus no passado, grandes servos de Deus, foram em determinados momentos atingidos pelo medo. Elias sentiu medo da rainha Jezabel e fugiu. Sim, o grande profeta de Deus sentiu medo e Deus o ajudou a superar isso. Agora, o exemplo que eu quero destacar hoje é o do rei Josafá. O rei Josafá servia a Deus, mas ele estava agora diante de um grande perigo. Ele e seu povo poderiam morrer em batalha. Mas como ele reagiu ao medo? Buscou a Deus, encheu-se de Deus. O versículo 3 diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor Jeová e proclamou um jejum em todo o Judá. Diante do medo, o rei Josafá buscou a Deus. Ele sabia que sozinho ele não poderia vencer a batalha, nem o seu próprio medo. O que aprendemos aqui é que podemos ser servos de Deus, podemos ser bons cristãos e vamos, em determinados momentos, sentir medo, sim. Afinal, não somos maiores que os grandes servos de Deus do passado. Somos todos iguais, somos todos seres humanos e todos herdamos o pecado de Adão e Eva. Mas veja, Josafá buscou a Deus. Ele sabia que só Jeová poderia ajudá-lo. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, como você tem reagido às investidas do maligno? Você fica com medo? Intimida-se? Recua? Se desespera? Adoece de preocupação? Então saiba que não é isso que Deus quer que você sinta, meu irmão e irmã. Deus quer que você saiba, como está nas Escrituras, que Ele sempre terá uma saída para qualquer situação que você enfrente. Isso está em 1 Carta aos Coríntios 10:13. Se o medo é um espírito maligno, um espírito do mal, você precisa desalojá-lo do seu interior, enchendo-se do Espírito de Deus. Se os seus pensamentos estiverem encharcados daquilo que Deus diz, eu te garanto que não sobrará espaço para o medo ficar, se alojar dentro de você. Ele pode até bater, mas você estará fortalecido o suficiente para não deixá-lo fazer morada em seu coração. Não permita que o medo segue o seu caminho. Não permita que ele faça você perder de vista a pessoa que você é. Lembre-se, ao pecar, Adão e Eva trouxe o pecado e com ele o medo. Mas Jesus aqui na terra veio e nos ofereceu a sua paz. Ele disse: não tenham medo. E ainda disse: deixo-vos a minha paz. Sim, quando o pecado se instala em nós, temos medo. Quando o amor de Deus se instala em nós e corremos para o sacrifício de Cristo Jesus, somos libertos e temos paz. O diabo traz o pecado e o medo, mas Cristo nos traz a libertação do pecado e a paz. Então, fique livre em Cristo Jesus. Deus está sempre pronto para te ajudar, para te capacitar, para trazer solução. Mas onde existe o medo, a vitória não pode chegar. Repita comigo: onde existe o medo, a vitória não pode chegar. Escreva isso nos comentários e diga sempre para você mesmo: onde existe o medo, a vitória não pode chegar. Mande esse medo embora, em nome de Cristo Jesus, e defenda-se desse medo usando a palavra de Deus Jeová como seu escudo. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas, tá bom? Obrigado por ouvir e que Deus te abençoe.